Se você passa o dia resolvendo os problemas do seu negócio, cuidando de tudo e sente que sua empresa só anda quando você está por perto, isso é sinal de que você está preso ou presa no operacional. Isso é comum, principalmente em pequenas empresas, mas impede o seu crescimento e do seu negócio e te deixa sem tempo para pensar no futuro da sua empresa. Então, sair do operacional e focar no estratégico é o que faz o negócio evoluir, ganhar autonomia e resultados consistentes. Por isso, vou mostrar como sair do operacional e ir para o estratégico da sua empresa. Por que isso é tão importante e como começar essa mudança de forma prática e realista, mesmo na correria do dia a dia. É isso que transformará a sua pequena empresa em um negócio lucrativo e de sucesso. Antes de tudo, é importante entender a diferença entre o que é operacional e o que é estratégico na sua empresa. De forma prática, o operacional é o dia a dia: atender clientes, pagar contas, resolver imprevistos, cuidar de estoque, fazer a roda girar. Em outras palavras, são as tarefas rotineiras, a execução imediata, o foco na eficiência do agora. Isso inclui a produção, o atendimento aos clientes, a gestão de estoque, as finanças básicas, entre tantas outras áreas. É execução, rotina, o agora. Já o estratégico é pensar antes de agir, é ter uma visão de longo prazo, definir a direção geral da empresa, sua missão, visão e valores. Ou seja, é analisar o mercado, definir metas, planejar o futuro e tomar decisões que direcionam a empresa para onde ela quer chegar. Desse modo, enquanto o operacional mantém o negócio vivo, o estratégico o faz crescer. O problema é que, quando os gestores da empresa estão presos demais na operação, eles não conseguem enxergar o todo. E sem essa visão, a empresa até sobrevive, mas dificilmente evolui. E por que ficamos presos no operacional? Isso é muito mais comum do que parece. No começo é natural que os empreendedores façam tudo. Vendem, atendem, entregam, pagam, planejam. Só que com o tempo esse comportamento vira um vício. A falta de experiência em gestão, a crença de que ninguém faz tão bem quanto eu e o medo de perder o controle acaba deixando o empreendedor ou empreendedora sobrecarregado ou sobrecarregada. A ideia de que delegar significa perder o controle sobre o negócio é um grande obstáculo. No entanto, o verdadeiro controle vem da capacidade de gerenciar e liderar, não de executar cada tarefa. Além disso, tem também a ausência de processos claros. Sem um jeito definido de fazer as coisas, tudo depende do dono ou dona, e qualquer imprevisto volta para ele ou ela resolver. Por fim, há o ciclo da urgência. Quando se está sempre apagando incêndios, sobra pouco tempo para planejar o futuro, e o resultado disso é um negócio que funciona, mas não cresce. A importância de sair do operacional. Sair do operacional não é se afastar do negócio, é mudar o foco. Quando você se dedica ao estratégico, começa a enxergar o que realmente move a empresa, as oportunidades, os riscos, os pontos de melhoria e as formas de crescer com sustentabilidade. Isso traz uma visão mais ampla e evita que cada dia seja uma repetição de tarefas e problemas. Ao mesmo tempo, suas atividades diárias se alinham aos objetivos de longo prazo, garantindo que cada esforço contribua para o crescimento e a solidez da empresa. Ainda você terá mais tempo para se dedicar às decisões estratégicas, inovação, desenvolvimento de novos produtos ou serviços e, claro, para sua vida pessoal. Você passa a ter mais tempo para pensar, criar e inovar. E de quebra, ganha uma equipe mais engajada e um negócio que não depende exclusivamente de você. Porque ao delegar e capacitar, você forma um time mais forte, autônomo e engajado, que se sente parte fundamental do sucesso do negócio. Assim, com processos bem definidos e uma cultura de prevenção, você gasta menos tempo corrigindo falhas e mais tempo inovando. Como resultado, com uma gestão estratégica eficaz, seu negócio pode prosperar mesmo quando você não está presente, permitindo que você foque em frentes que ajudem o seu negócio a crescer e também conseguir até descansar e relaxar para colocar a cabeça, motivação e energia em dia. O resultado é uma empresa mais madura, com processos claros, decisões mais conscientes e espaço para você atuar onde realmente faz diferença. E por curiosidade, hoje, qual parte do operacional que você se prende mais na sua empresa? Escreva aqui nos comentários para a gente debater sobre isso. Como sair do operacional e ir para o estratégico com 5 dicas práticas. Essa mudança do operacional para o estratégico não acontece de um dia para o outro. É um processo que exige clareza, disciplina e um passo de cada vez. Mas o mais importante é começar, seguindo esses passos. 1. Desapegue e delegue com sabedoria. Delegar é o primeiro e o mais difícil passo.
Muitos empreendedores acham que delegar é passar o problema adiante, mas na verdade é o contrário, é dar autonomia e responsabilidade para o time. Dessa forma, explique com clareza o que precisa ser feito, os resultados esperados e por que aquela tarefa é importante. No início, acompanhe de perto, mas evite gerenciar no mínimo detalhes, porque é natural que o time faça as coisas de um jeito diferente do seu, e tudo bem, o importante é que o resultado seja alcançado. Quando você confia e dá contexto, as pessoas crescem e a empresa cresce junto. 2. Organize a casa, processos e rotinas. Sem organização, o negócio vira uma coleção de urgências. Logo, comece mapeando as principais atividades da empresa, como elas acontecem, quem é responsável e o que depende de quem. Isso ajuda a criar processos e garante que o trabalho seja feito da mesma forma, mesmo sem a sua intervenção direta. Ao mesmo tempo, a tecnologia também é uma aliada poderosa. Automatize o que for possível, agendamentos, comunicação com clientes, tarefas financeiras, enfim. Cada processo automatizado representa menos carga operacional e mais tempo livre para pensar o estratégico. E por fim, revise sua rotina. Identifique o que realmente precisa da sua atenção e o que pode ser delegado, automatizado ou até eliminado. Manter foco é o segredo da eficiência. Assim, estabeleça prioridades e revise constantemente o que funciona e o que não funciona. 3. Defina objetivos e métricas claras. Não existe estratégia sem direção. Então, defina onde você quer chegar e como vai medir esse progresso. Se ainda não tem missão, visão e valores, comece por aí. Eles são a base da identidade da sua empresa. Depois, transforme seus objetivos em metas concretas, específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo. Isso ajuda a tirar as ideias do papel e acompanhar resultados. Com esses dados em mãos, você toma decisões mais seguras e evita desperdiçar tempo e recursos em ações sem retorno. Dessa forma, conhecer as ferramentas certas pode te ajudar muito a identificar objetivos e metas que realmente valem a pena para o seu negócio e principalmente para o seu planejamento estratégico. Então, para conhecer as principais ferramentas estratégicas utilizadas por empresas de sucesso, assista esse vídeo que mostra e explica cada uma delas, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 4. Invista no seu time. Um negócio só é forte quando sua equipe é forte. Dessa maneira, invista no desenvolvimento do seu time, ofereça treinamentos, dê feedbacks constantes e reconheça boas entregas. Isso cria engajamento e faz com que todos entendam o impacto do próprio trabalho no resultado da empresa. E com o tempo, o time ganha autonomia, passa a resolver problemas sozinho e você se liberta da necessidade de supervisionar tudo o tempo todo. Uma equipe bem treinada e empoderada é o que permite que você finalmente olhe para o futuro da empresa e não apenas para o dia a dia dela. 5. Foque no que só você pode fazer. Depois de delegar e estruturar processos, o próximo passo é identificar o que só você, como líder, pode realmente fazer. Talvez seja fechar parcerias estratégicas, desenvolver novos produtos, pensar no posicionamento da marca ou trabalhar na cultura da empresa, por exemplo. Essas são tarefas que exigem visão e liderança e não podem ou devem ser substituídas. Tudo o que não se encaixar nisso deve ser delegado, automatizado ou eliminado. Isso não é descuido, é foco. E o foco é o que diferencia quem apenas trabalha do que quem constrói algo duradouro. Tenha em mente que seu papel é liderar, inspirar e direcionar. Então delegue a execução para quem foi preparado ou preparada para isso. Mas não deixe de acompanhar a execução, combinado? O que evitar na sua jornada estratégica? Alguns comportamentos atrapalham essa transição e precisam de atenção. Desse modo, evite centralizar tudo em você. Divida responsabilidades e confie na sua equipe. Planeje, mas não pare na ideia. Coloque em prática, teste, corrija e siga ajustando. E acima de tudo, acompanhe resultados. A estratégia sem acompanhamento é só intenção. Logo, use métricas, monitore de perto e faça revisões periódicas para garantir que tudo esteja no caminho certo e planejado. E com tudo que falei aqui, sair do operacional e ir para o estratégico é uma mudança de mentalidade. É deixar de ser o executor ou executora de tudo e assumir o papel de líder, com foco no crescimento e na sustentabilidade do negócio. Então, comece agora. Escolha uma área da sua empresa para delegar, organize processos e defina objetivos claros. Aos poucos, o que antes parecia impossível vai se tornando natural. O resultado disso tudo é uma empresa mais sólida, independente e preparada para crescer. E você, finalmente, com mais liberdade para liderar e viver o negócio de forma mais leve e estratégica. No entanto, para empreender do jeito certo, saiba que existe uma grande diferença que poucas pessoas de sucesso sabem trabalhar de verdade. Para empreender bem, é preciso administrar bem.
Se entender isso, com certeza estará na frente de 90% do mercado e fará com que a sua ideia de negócio realmente dê certo. Então, para entender esse ponto-chave do empreendedorismo de sucesso, assista este vídeo que explica isso de uma forma bem prática mesmo, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima.